Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, com alguém que está com uma rouquidão legal e espero que o público me perdoe por isso. E hoje nós vamos entrevistar Marisa Zampoli, que trata de gestão de ativos, que em tempos bicudos é uma necessidade muito grande para todas as empresas. Marisa, obrigado por ter vindo. Bom dia, Roberto. Obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos que nos assistem também, estão em casa. E eu venho hoje falar de um assunto que me agrada muito, que eu trabalho já há muitos anos com isso, que é a gestão de ativos. O termo gestão de ativos, ele vem da parte financeira, dos bancos, teve essa origem há muitos anos atrás. Mas, hoje em dia, quando nós falamos de gestão de ativos, nós estamos aplicando a empresas, nós estamos aplicando ao planejamento estratégico como uma nova forma de administrar as empresas. Essa nova forma de administrar, ela é baseada em 3 pilares fundamentais, que são custo, desempenho e risco. Essa forma de administrar, ela foi reunida através de boas práticas que surgiram de empresas britânicas e também da Austrália em décadas posteriores à década de 80. Porque imaginava, eu trabalhei na década de 80 na Philips, e a preocupação com o ativo fixo da empresa e depreciação, íamos adquirir máquinas e tal, tinha já uma estratégia, mas isso quer dizer que surge uma nova vertente nos tempos de hoje, é isso? Isso, porque nos anos 80, eu não sei se você se recorda, mas aconteceram vários acidentes industriais de grandes proporções que causaram muitos prejuízos às empresas, né? Entre eles, nós podemos citar o acidente com a plataforma de petróleo Piper Alpha, que explodiu lá no Mar do Norte. Verdade. E causou a morte de 162 pessoas. E nessa época nós tivemos outros acidentes também, nessa década de 80, como o de Chernobyl e outros tantos. Né? Até o vazamento de óleo na Vila Socó. Né? Sim. E aí essas empresas de óleo e gás e também as concessionárias de energia, que são chamadas utilities, elas se reuniram para debater quais seriam as melhores práticas para se evitar que novas catástrofes acontecessem. Na década de 90, nós tivemos também a moda, né, vamos dizer assim, o início da qualidade total dos programas de qualidade, da introdução da Philip ISO. Crosby, né? Isso. E tantas outras técnicas como Just in Time. Sim, sim. Aí essas empresas de óleo e gás e as concessionárias de energia, elas publicaram algumas diretrizes que dissertavam sobre essas práticas comuns entre elas. Isso culminou na publicação da PAS 55, que é, até hoje, uma publicação que fala sobre o tema gestão de ativos aplicados a ativos físicos, ou seja, a máquinas e equipamentos. Então, essas práticas elas são extremamente úteis para empresas que dependem dos seus ativos, dos seus equipamentos, para produzir a sua rentabilidade. Sim. Isso vale também, por exemplo, para as barragens. As barragens. Brumadinhos da vida. Sim, tudo isso. E aí, essa publicação, ela repercutiu no Reino Unido e em outros países, e a partir dessa reflexão do que se podia fazer pelos ativos físicos e como eles agregam valor ao negócio da empresa, teve-se a ideia de expandir isso para outros tipos de ativos, tanto os tangíveis como os intangíveis. E aí surgiu o Comitê Internacional da ISO,
que publicou, em 2014, as normas ISO 55000, que tratam de gestão de ativos. E nós, aqui no Brasil, eu fui uma das pessoas fundadoras, nós formamos a Comissão Especial de Estudos na ABNT para trazer essas normas para o Brasil. Então, também em janeiro de 2014, nós lançamos aqui no Brasil as normas ISO 55001. E você pode ver que, apesar de já fazerem 6 anos que as normas foram lançadas, poucas empresas ainda conhecem os benefícios e o que pode trazer a gestão de ativos. Quais são esses benefícios? Praticamente a melhoria da produtividade, a melhoria da rentabilidade da empresa, né? O interrelacionamento das áreas, que causa uma geração de valor muito maior à empresa. Você deixa de ter aquela estrutura totalmente vertical que as empresas tinham antigamente e passa a ter uma estrutura que trabalha por processos, muito mais focada, com pessoas que sabem das suas responsabilidades e dos seus papéis e do que o seu trabalho, o seu papel agrega ao negócio da empresa. Você quer dizer que a utilização da ISO 55000 faz com que os departamentos saibam exatamente o valor que ele tem e a obrigação que ele tem, e isso diminui conflitos, isso. Aumenta a interação entre eles, levando uma produtividade maior? Exatamente. Porque você deixa de ter metas departamentais. O importante são as metas da empresa. Porque muitas vezes você tem alguns conflitos, por exemplo, entre a área de suprimentos e a área de engenharia. Ou de compras, isso, né? Que aí compras exatamente. Com suprimento é um debate. Por exemplo, uma área de engenharia, quando vai especificar ou vai pedir para se comprar um equipamento, ela vai querer o de maior qualidade. E suprimentos tem como meta, muitas vezes, a compra pelo menor preço. Sim. Tem que ter sempre, né? Pois é, mas isso pode ser conflitante. Exatamente. E nem sempre essa decisão de se comprar um equipamento pelo menor preço é a que vai trazer maior retorno ao capital investido. Você sabe que você está me falando uma coisa que eu não havia pensado? Eu acho que a ISO, todas, e especialmente essa, traz uma interessante percepção. O fato de ser uma demanda externa, vamos chamar assim, todos respondem para ela, né? É como se fosse um auditor externo. Olha, o auditor está pedindo isso, não sou eu que estou pedindo, né? Isso coloca, talvez, a dinâmica do debate fora da empresa e não dentro dela, né? A diferença dessa norma, da 55000, que fala em gestão de ativos, para as demais normas ISO, eu costumo dizer que as demais normas elas focam muito no externo da empresa, focam no produto, no relacionamento com o cliente. E essa norma, gestão de ativos, ela é uma norma introspectiva, onde a empresa olha para dentro de si e vê como ela pode se tornar mais competitiva num padrão internacional, já que a ISO traz para nós esse padrão internacional. Sim. Então, você vê que essa norma ela é aplicável a qualquer setor econômico, né? Desde uma pequena empresa, uma microempresa, até uma grande empresa. E os resultados eles são mensuráveis, né? Existe uma metodologia através de indicadores que podem garantir que esses ganhos são realmente atingidos. E a sua atividade, a inserção desse conceito, fale um pouco sobre qual é a sua atividade, preparar a empresa para ser certificada, fala um pouco sobre isso. Sim, eu trabalho com uma empresa que presta assessoria a outras empresas que queiram
atender aos requisitos da ISO 55001 e também trabalho na disseminação do conhecimento. Sim. Então, nós fizemos, através do Procobre, que é uma associação sem fins lucrativos, algumas publicações. Eu trouxe hoje aqui até o livro mais recente que o Procobre publicou sobre a aplicação da ABNT-NBR ISO 55001, que é a norma que tem os requisitos de gestão de ativos, e o texto foi escrito por mim. Ele traz orientações de como implantar a gestão de ativos. Interessante. E nós já temos aqui no Brasil algumas empresas que implantaram e que têm tido resultados muito significativos, né? Nós temos já 5 empresas certificadas, né? 5 empresas certificadas, embora esse número ainda é pequeno, como eu te disse, porque as empresas não têm conhecimento sobre a norma, sobre seus benefícios, e esse número tende a crescer com o passar dos anos. A sua formação é... Eu sou engenheira elétrica. Engenheira elétrica, isso, né? E tenho MBA em administração de empresas. Sim. Você entende que a gestão de ativos, através da ISO 55001, ela faz com que as empresas também respeitem aspectos de sustentabilidade e responsabilidade social nisso? Sim. Só que você vai dar essa resposta depois do comercial, que eu vou pedir para Larissa colocar no ar, e o programa Sustentabilidade volta daqui a pouquinho falando sobre gestão de ativos. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp! Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Olá, amigos. Retomamos o programa Sustentabilidade, sempre direto dos estúdios ABC Repórter, aqui em São Caetano do Sul e replicado para o Brasil através da rede NGT. E também os nossos canais, o portal Sustentabilidade, YouTube, Face, enfim, toda a rede social, ampliando a divulgação de trabalhos que merecem esse espaço. E hoje nós estamos falando com Marisa Zampoli sobre... O Zampoli? Zampoli. Desculpa, corrigindo, Marisa Zampoli, tá? Que está falando sobre gestão de ativos e da ISO 55001, que trouxe um livro muito bonito sobre
esse trabalho que traz valor às empresas aqui no Brasil. Eu deixei uma pergunta no ar, Marisa, que eu repito agora, que é o seguinte: as empresas, para inserirem esses conceitos de gerir ativos, por exemplo, se a barragem está com uma fissura ou não e tal, elas acabam ganhando uma obrigatoriedade de inserirem conceitos de responsabilidade social e de sustentabilidade dentro dos seus processos produtivos, né? Sim. Fala um pouquinho sobre a importância desses conceitos dentro da própria ISO. Sim, perfeitamente. A gestão de ativos ela está totalmente linkada com sustentabilidade e ela proporciona o atendimento às metas globais da ONU, né? No que diz respeito à energia, água, cidades inteligentes e infraestrutura. Então, quando você passa a gerir os ativos da sua empresa, as máquinas, os equipamentos, você percebe que associado a eles tem o consumo de energia, o consumo de água, e ativos não são só equipamentos. Segundo a ISO 55000, ativos são todos os itens que trazem valor para a sua empresa. E um ativo super importante é o próprio funcionário. Sim, E que é o maior ativo da empresa. É o maior ativo de qualquer empresa. Sim. Então, todo o conhecimento que ele agregou durante o tempo que ele trabalha para a sua empresa, esse conhecimento é um ativo importante que você tem que preservar. E nos tempos atuais, por exemplo, em que está acontecendo aí uma grande disseminação dos casos de coronavírus, por exemplo, Sim. Uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, ela tem que pensar em planos de contingência, em como ela deve se comportar caso haja, por exemplo, 50% dos funcionários contaminados. Sim. Isso vai trazer um impacto direto na receita dela. Sim. Então, é um risco iminente que deve ser tratado pelas empresas. Sim. Além disso, você vê o preço da energia elétrica e outras questões como a falta de água em algumas regiões ou a sazonalidade da disponibilidade da água, isso pode impactar também no negócio da empresa. Então, é feita sempre uma análise de contexto externo, uma análise do mercado onde a empresa está inserida e uma análise interna de como a empresa está preparada para atender essas adversidades que podem surgir no meio do caminho. Porque até o final do ano passado, né, Roberto, ninguém imaginava que ia surgir um coronavírus, muito menos o que aconteceu Sim. agora com as bolsas de valores, né? Então, O mundo hoje ficou, de fato, de um aspecto cíclico um tanto assustador, né? Que você faz assim, mensalmente. Exatamente. Gerir negócios nesses tempos requer uma visão estratégica muito mais ampla. Isso. E essa visão estratégica é dada pela gestão de ativos. Pela gestão de ativos. Então, como é que você se prepara para essas situações? Essas demandas, vamos chamar de extraordinárias. Extraordinárias. Como é que a sua empresa reage e o tempo que ela demora para reagir a isso. Né? Então, por exemplo, eu estive recentemente numa clínica, né, que faz atendimento ao público, e essa clínica nitidamente não estava preparada para as ações de prevenção ao coronavírus. É um local frequentado por pessoas idosas, por doentes, etc. Maior faixa de disseminação da doença. Pois é, Idosos. e você vê que ela não está preparada. Num produto que é deles, né? E deveria ser o ambiente exemplar nisso, né? Então, nós respeitamos as peculiaridades que tem cada setor econômico e nós tratamos a divulgação setorial, tá? Então, por exemplo, para empresas de energia, nós temos um encontro anual
que já está na 7ª edição, chama-se EGAESE, Encontro de Gestão de Ativos para Empresas do Setor Elétrico. Esse encontro, que está na 7ª edição... 2020 ainda 2020, sim, acontece sempre em setembro. Sim. Ele reúne as empresas de todo o setor elétrico nacional e também, no ano passado, nós tivemos a presença de outros países para concorrerem a uma premiação, que é o Prêmio Nacional de Gestão de Ativos Engenheiro Amaury Reigado. Esse prêmio ele reconhece as melhores práticas na área de gestão estratégica, de tecnologia e inovação, de regulação, que é algo impactante para o setor elétrico, e também nas análises de ciclo de vida, né? O que as empresas fazem para avaliar a vida do ativo. E aí a gestão de ativos também traz uma inovação, que a vida do ativo ela não vai a partir da aquisição até o término de uso, mas ela inicia anteriormente na especificação, quando você escolhe que tipo de equipamento você vai usar, sim, até quando terminam as suas responsabilidades, sim, sobre sim, aquele ativo. Sim, porque pode ser um ativo que gere emissão de calor isso, maior ou poluentes. Impactos ambientais. Sim, quer dizer, aí já começa, nessa escolha já começa essa... Isso. Você deve se lembrar do acidente que nós tivemos em Goiânia, né, com o Césio 137. Deus. Então, a empresa ela tinha uma responsabilidade sobre aquele equipamento de raio-x, que tinha uma cápsula de césio altamente radioativo e deixou isso exposto para a população. Então, essa responsabilidade está dentro do ciclo de vida do ativo. Esse encontro que você falou, qual é o... EGAESE. Qual é o número? O próximo? É a 7ª edição. 7ª edição? Acontece em setembro. E sempre acontece em São Paulo? Como é que então, tem sido? Por enquanto, em São Paulo. Mas nós temos, por exemplo, um outro evento, que é o EGAEM, que é o Encontro de Gestão de Ativos para Empresas de Mineração, Metalurgia e Siderurgia, que acontece em Belo Horizonte. Olha. E também temos, em 2019, nós lançamos o primeiro encontro para o setor de saúde, o EGA Health. Então, esse encontro aconteceu em novembro, nas dependências do Hospital Albert Einstein, e nós já temos até um hospital certificado em gestão de ativos, que é a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu sou um fã da Beneficência, que eu estive minutos com o Dr. Antônio Hermílio. Eita. Assim, é um hospital que eu amo, eu amo de paixão o hospital. Pois é. Quando você for lá na Beneficência, você pode ficar tranquilo que o setor de manutenção do complexo hospitalar da Beneficência Portuguesa, ele está atendendo e está certificado. Quais mais empresas estão certificadas? Então, no Brasil, nós temos 5 empresas. No mundo, nós temos 275 empresas. Sim. Aqui no Brasil, a pioneira e a que obteve melhores resultados até agora foi a AES Tietê, que é a 2ª maior geradora do país. Sim. Energia. De energia. Nós temos também no setor de energia a Enel São Paulo, que antigamente era Eletropaulo. A Beneficência Portuguesa, o hospital. Temos também o data center do Banco do Brasil. E temos a Ocean, que é uma prestadora de serviços na área de óleo e gás. Sim. Então, a AES Tietê é um exemplo clássico, porque ela era uma geradora praticamente dependente das hidrelétricas. Sim. E com essa visão de gestão de ativos, ela ampliou os seus negócios, ela diversificou a sua atuação. Hoje ela atua muito fortemente em energias renováveis, tanto eólica como solar. Sim. Né? E isso aconteceu após a certificação dela em 2015. Você quer dizer que a inserção da visão da ISO 55001
amplia a visão da missão da empresa no futuro, Sim. transformando essa missão, digamos assim. Sim, é uma visão mais de médio e longo prazo. Sim, sim, né? sim. E isso é aplicável também a pequenas empresas. Por exemplo, se você tiver um supermercado, um pequeno mercado, uma escola, ou uma pequena indústria, fabricante de canetas, você Sim. pode aplicar a gestão de Sim, ativos. sim. Então aqui fica uma mensagem interessante, porque às vezes quando ela cita essas grandes empresas, passa a sensação de que eu não tenho interesse em fazer isso porque eu sou um pequeno mercado, tal, e não é bem isso, né, Marisa? Quer dizer, todos podem consultar a Marisa e perceber se é viável e que até que ponto na sua estratégia é importante inserir a gestão de ativos. Marisa, o nosso programa já está chegando ao fim. Que pena. Tá? Eu quero te agradecer muito. Obrigada. E quero já deixar um convite no ar para que você volte em agosto, tá? Para você falar do evento de setembro, Sim. tá? Para que nós vamos dar o apoio necessário para a divulgação. Tá bom? Suas despedidas ao público. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos que nos assistem aí de casa. Quero só citar que gestão de ativos também é praticada pela área pública, pelo governo, na infraestrutura das cidades, né? E quero deixar aqui um recado que nós estamos lançando um portal de conhecimento que se chama Informa Energy, e vocês vão poder consultar esse portal e saber mais detalhes sobre as empresas que foram bem-sucedidas na gestão de ativos. É Informa Energy, que é energia em inglês, né? informaenergy.com.br. Tá? Marisa, obrigado. Muito Adorei. Obrigada. Adorei te conhecer. Vamos em breve voltar a falarmos sobre esses temas. Sem tá dúvida. bom? Muito obrigada, Roberto. O programa Sustentabilidade encerra mais essa edição, um pouquinho de tosse e rouquidão, mas deu para chegar até o final. Sem coronavírus. Sem coronavírus. E a gente se encontra na próxima semana falando de um tema tão importante para a sua cidade, para o seu estado ou para você mesmo. Um grande abraço e até breve.